Praça Tiradentes, em Ouro Preto, é um dos cartões postais mais conhecidos do país. E é nesse cenário que está instalado o Museu da Inconfidência, instituição que celebra 80 anos no dia 11 de agosto. O edifício que abriga o museu foi erguido em 1785 para ser casa de câmara e cadeia, e desde 1944 desempenha um papel crucial na preservação e na promoção da memória da Conjuração Mineira. Desde sempre, o Museu da Inconfidência já foi um fato, né, dentro da história da museologia brasileira. É o primeiro grande museu e museu nacional localizado no interior do país. Isso já é uma inovação. Depois, ao longo dos anos, o museu teve sempre altos e baixos. No início dos anos 2000, foi construído o anexo, né, onde hoje funciona o administrativo e a direção do museu, e o museu teve uma grande expansão com a ocupação completa do segundo andar, né, a reposição de objetos que estavam na reserva técnica ou que tiveram aquisição, além da implementação do arquivo histórico e da biblioteca, né, uma biblioteca que consta hoje com cerca de 20 mil volumes, um arquivo com mais de 40 mil documentos, desses documentos, muitos de importância incontornável na história do Brasil. E todo esse acervo conta a história da formação social e política de Minas Gerais na perspectiva da independência do Brasil. Além disso, o espaço também preserva peças de grandes mestres do Barroco mineiro. Guardião de tanta riqueza, o Museu da Inconfidência está se transformando. O objetivo? Se adaptar às novas demandas sociais. Quando o museu é criado, ele nasce dentro de um contexto, a gente estava vivendo o período, ou chamado a Era Vargas, né, uma ditadura, a ditadura Vargas, que tinha um interesse muito particular na formação ou na retomada de mitos nacionais, né? Então, é também um período marcado por uma certa ideologia. Essa narrativa permaneceu no museu até hoje, mascarando ou invisibilizando temas hoje que são muito urgentes. A gente escolheu 2 eixos para tratar essas mudanças do museu. A primeira é que não há luta pela independência sem conflito, né? E o museu, em muitos momentos, exatamente porque marcado por uma leitura da história que vigorou até muito pouco tempo, que é exatamente a de tentar colocar para baixo do tapete, né, os conflitos na formação política e cultural brasileira. Né, como, por exemplo, a história da escravidão, né, a participação das mulheres nas lutas políticas. A outra é que a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, como querem os historiadores, né, para além do fato político, e como a gente sabe, um fato político que tem uma importância no imaginário brasileiro, no imaginário nacional, ele foi um movimento que foi derrotado, né? Ele foi derrotado politicamente, mas isso não quer dizer que esse imaginário ou que esse fato não alimentou outros momentos da história do Brasil, né? É também uma história que está ausente no museu. Cadê as apropriações diversas, né? Uma outra estratégia, né, é questionar, problematizar o modo como nós apresentamos a história do Brasil aqui. A arte contemporânea serve para isso, né? Então, para friccionar, né, como eu falei aqui, para problematizar. Numa sociedade como a nossa, democrática, digamos assim, a gente precisa reconhecer a agência histórica de todos os grupos, né? E existe uma demanda muito forte, crescente, né, desses grupos por reconhecimento, por se enxergarem nessa história, numa história que sempre os silenciou ou apagou, na verdade, esses grupos da história, né? Ou os apresentava de uma maneira subalterna. Então, a ideia é que a expografia passe a apresentar a interferência e a agência desses grupos na história do Brasil, na história de Minas Gerais, na história da Inconfidência também. Processo esse que já acontece de alguma maneira no museu, como, por exemplo, essa imagem aqui de São Benedito, de alguma maneira faz referência às culturas diaspóricas, né? Que constituíram também esse lugar. Então, é importante porque, se a gente quer uma sociedade diferente, a gente precisa ter uma história diferente também. E esse trabalho de atualização das narrativas históricas e artísticas do Museu da Inconfidência começou em 2023. Uma iniciativa importante que faz com que a Vila Rica do passado esteja em sintonia com a Ouro Preto do presente.
Como se percebe, esse é um museu do período colonial, ele trata do período colonial, e o modo como a história está contada, de algum modo, invisibiliza o protagonismo de algumas comunidades que eram protagonistas, elas não eram coadjuvantes na história do país. E, nesse sentido, a revisão da narrativa expográfica precisa lançar luz sobre os povos invisibilizados, os povos originários, as mulheres. Para você ter uma ideia, nós temos no Panteão uma dezena de restos mortais de homens que lutaram, né, que foram, então, participantes da Inconfidência, da Conjuração Mineira. Mas de mulheres como Bárbara Eliodora nós temos despojos. Isso é muito simbólico. Para além da narrativa, né? E a narrativa é muito importante, mas a gente também tem cuidado da infraestrutura do museu, né? Então, o museu precisa de muitas iniciativas que vai desde a revisão elétrica, pintura, né, a readequação de espaços e, inclusive, o crescimento, né? Ou seja, o museu está estagnado, ele precisa também ocupar outros espaços, ele precisa crescer a sua coleção. E por falar em cuidar de todo esse patrimônio, em 1991, um grupo de moradores de Ouro Preto e de pessoas ligadas à cidade se uniu para criar a Associação de Amigos do Museu da Inconfidência. A iniciativa nasceu com o intuito de pensar ações para enfrentar as dificuldades da instituição e ir em busca de patrocínios e projetos para o espaço cultural. E há mais de 3 décadas, a associação atua nesse sentido. Dentre as tarefas que ela vem executando, né, para promover o objetivo dela, uma das principais, que eu acho que é a que mais se destaca, é a reforma do museu de 2004, em que foi financiado essa reforma via Associação de Amigos, né? Então, eu acho que esse é um exemplo, né, de como é que ela vem atuando para ajudar o Museu da Inconfidência a cumprir o plano museológico e mesmo, né, as estratégias de gestão que a cada período vem sendo estabelecidas pela direção do museu. Esse monumental edifício, que guarda um acervo rico para a nossa história, a história do Brasil, oferece uma oportunidade única para que o público mergulhe nas memórias da Inconfidência. E quem visita o espaço se surpreende. Uma visita muito bacana, retrata muita história de Minas e Ouro Preto, né? E eu recomendo para todos os mineiros aí tirar um tempinho, fazer a visita, é bastante aproveitável. Não só os mineiros, né? Outros estados também, é uma história muito bacana. É a história mesmo, né? É o passado. Eu acho que nossa vida, o nosso futuro depende do nosso passado, né? Então, conhecer a história de Minas Gerais, ela é muito importante. E o ilustre aniversariante tem atraído cada vez mais os olhares do público. Prova disso é que, assim como o Wanderson e a Joana, outras mais de 50 mil pessoas visitaram o Museu da Inconfidência somente em julho de 2024. O museu, em particular, ele é surpreendente, né, pelo lugar que ocupa a Praça Tiradentes, pela beleza, a imponência da arquitetura e, obviamente, o acervo, né? Então, a gente tem um acervo com muitas peças de importância e documentos de importância histórica e cultural para o país. Ao longo dessas 8 décadas de história, o desejo é que o público esteja cada vez mais presente no segundo museu histórico mais visitado do país. Por isso, o convite é para que você vá conhecê-lo ou revisitá-lo. Com entrada gratuita, a instituição fica aberta de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da noite. Para celebrar esse aniversário tão simbólico, o Museu da Inconfidência tem reforçado seu compromisso com a história, a arte e a cultura. Eu acredito que, inicialmente, ele foi pensado mais para apresentar a história e agora, nos 80 anos, nós estamos enfrentando esse desafio de não só apresentar a história do Brasil, mas apresentar uma história mais complexa, mais diversa e transformar isso aqui, de fato, num lugar de pensar a história. Mais 80 anos, pelo menos, né? E mais 80 anos também de transformar continuamente essa exposição, né? Ela não pode ficar parada. Ela tem que ter uma linha, digamos assim, geral, mais contínua, né? Mas que ela continue sendo objeto de intervenção de outros artistas, de outros historiadores, de outros curadores, né? Do próprio público, né?
que o museu se abra para isso. Desejo é que essa gestão consiga completar o seu programa de gestão, né? E que nos próximos tempos do museu a gente tenha, né, uma visada mais crítica dessa história e dessa preservação dessa história tão importante para Minas e para o Brasil. Fiquem atentos, né? Se aproxime do museu, ouçam o museu, a gente também está muito disposto a ouvir todo mundo e trazer as pessoas novamente para o museu, quanto sair do museu e procurá-las pela cidade, por todos os lugares. Vida longuíssima a um Museu da Inconfidência renovado e com participação da sociedade.